Natália Barros, mudando de assunto, né? A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje aqui nesse primeiro bloco com a Lavínia Cavalcante, ela que é advogada, e a gente tem recebido algumas reclamações aqui no Jornal da Manhã sobre a falta de respeito e do bom trato do INSS junto aos advogados alagoanos, e a Lavínia vai estar tratando sobre essa temática. A gente também coloca o espaço aberto para o INSS se posicionar através do seu superintendente, do Marcos Antônio. Enfim, a gente quer que o INSS se posicione. O Jornal da Manhã é uma tribuna livre para que a sociedade exponha a verdade de fato. Bom dia, doutora Lavínia Cavalcante. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João Mozinho. É um prazer imenso estar aqui com você, com Natália Barros. É um prazer imenso voltar aqui e ainda mais para tratar de um tema tão importante que são as condições de trabalho da advocacia e a necessidade que a gente tem de que seja prestado um bom serviço para a gente poder atuar e desenvolver nossos serviços. Doutora Lavínia, a gente tem recebido algumas informações que o serviço do INSS não tem sido a contento em relação aos advogados alagoanos. Um maltrato, uma falta de respeito algumas vezes. Fala um pouquinho para a gente o que está acontecendo na prática no INSS aqui no estado de Alagoas. João Mozinho, o que é que acontece? A OAB fez um pacto, um convênio com o INSS para atender os advogados na sede da OAB. Ocorre que esses atendimentos não vêm sendo prestados de uma maneira contínua. Então, regularmente, há falhas nesse atendimento. Então, regularmente, nos dias em que o INSS deveria estar lá, ele não está. E aí, os advogados, além de perderem o deslocamento, o dia e tudo mais, eles começaram a ir para as agências. Então, só um exemplo, na agência da Álvaro Otacílio, teve advogado que, não podendo ser atendido na sede da OAB pelo INSS, compareceu até lá e a subgerente vira e diz, não, aqui vocês não podem mais ser atendidos, só na OAB presencialmente, e nem pelo 135, nem pelo número de telefone que poderia ser atendido. Ou seja, há uma verdadeira dificuldade e, em alguns casos, até impossibilidade da atuação do advogado junto ao INSS, porque quem vai presencial nas agências não é atendido sob o argumento, a desculpa de que é atendido na OAB, mas quem vai na OAB não tem esse atendimento vem sendo falho exatamente porque o INSS não está se deslocando até a OAB. E, infelizmente, a OAB, nesse contexto, não toma providências para que esse serviço seja regularizado. Doutora Lavínia, e por outro lado, o cliente, né, a pessoa que está precisando do INSS, vai de fato cobrar ao advogado, né? Que aí pensa Exatamente. Que o advogado está fazendo corpo mole, tratando com morosidade. Fala um pouquinho também dessa relação do cliente nessa cobrança junto ao advogado, ao profissional advogado. A gente costuma falar que a corda arrebenta para o mais fraco. Nesse caso, apesar de a advocacia ser uma grande profissão, de fato, nós somos o escudo do cidadão perante o Estado. E nós prestamos esse serviço. Então, quem leva toda a culpa normalmente somos nós perante nossos clientes, seja no INSS e também no judiciário pela morosidade. Nesse caso específico do INSS, isso é mais difícil porque esses benefícios previdenciários, João Mozinho, são feitos para pessoas que estão precisando da natureza alimentar desesperadoramente, vamos dizer assim. Então, isso agrava ainda mais porque ao desespero do cliente, e não é um desespero só pela morosidade, é pela sobrevivência, né? E a gente não consegue o atendimento junto ao INSS. Então, fora alguns desrespeitos, algumas situações, como você mencionou, de desrespeito a advogados, que não podem acontecer, porque realmente nós ali estamos apenas trabalhando. Então, assim, nós trabalhamos e somos cobrados pelos nossos clientes, e não apenas por sermos contratados, mas porque queremos fazer a diferença, de fato, na vida dessas pessoas que estão passando por inúmeras dificuldades. Doutora Lavínia, e como a OAB tem se posicionado sobre essa questão, a diretoria de prerrogativas, por exemplo, como isso tem acontecido de fato? Essas cobranças são feitas também junto à OAB, junto à diretoria de prerrogativas, para que isso seja solucionado?
Olha, eu tomei conhecimento de alguns casos que são colocados perante a OAB. Então, assim, teve um que foi formalmente registrado na OAB, um requerimento pedindo a continuidade dos serviços, porque estão praticamente interrompidos junto à OAB. E, em outro caso, a pessoa estava na agência Álvaro Otacílio, não conseguiu atendimento, ligou para o número de prerrogativas várias vezes, não conseguiu falar. E, assim, foi atrás do número do diretor de prerrogativas no Instagram e no site da OAB. E não tinha o número dele, nem no site da OAB, nem no Instagram dele. Quem é o atual diretor, Lavínia, de prerrogativas? O atual diretor é o Roberto Mendes. É uma pessoa boa, mas assim, a gente precisa ter mais atenção, disponibilizar mais números de contato para que a advocacia possa falar, porque não adianta ir para a rede social. Lá na OAB eles têm a terça da prerrogativa, que é algo que a gente reclama já há algum tempo, é que a OAB virou muito instagramável, né? Então, assim, vai para o Instagram, grava um vídeo e acha que está tudo bem com as prerrogativas, mas não é. A gente precisa sair do vídeo e ir para a prática. E realmente a OAB lutar por condições de trabalho para a advocacia. Então, assim, números acessíveis, que na hora que o advogado realmente necessite, ele possa contactar. Doutora Lavínia, então, o resumo se não tem uma equipe, se o órgão não está atuando na OAB e que vocês procuram outro espaço, a sede na Álvaro Otacílio, como você mencionou, não está tendo esse atendimento, então a população ela não está tendo acesso aos atendimentos do INSS da forma como havia sido acordado e prometido. Exatamente. Os advogados, particularmente, a população até consegue esse acesso, mas a advocacia não. E isso houve um convênio, isso foi extremamente divulgado. E se isso não funcionar, torna a nossa atividade praticamente inexistente. Então, é por isso que é tão importante que a OAB esteja atenta, o diretor de prerrogativas esteja acessível, com números divulgados, seja um número de prerrogativas, sejam vários, e que o INSS tenha essa sensibilidade de ouvir nosso clamor e nosso pedido para que a advocacia realmente ela possa ter essa condição de trabalho e ser respeitada, ter dignidade. E está aqui o Jornal da Manhã, é a caixa de ressonância da sociedade, dos advogados, de qualquer profissional liberal, para que venha reclamar com fundamento do que está acontecendo na nossa sociedade. Então é importante que o superintendente do INSS, o senhor Marcos Antônio Figueiredo Araújo, saiba do que está acontecendo na prática, vá em loco nas agências, converse com os funcionários, enfim, são profissionais que querem exercer o seu mistério, querem trabalhar, os advogados precisam trabalhar. E por outro lado, a OAB, através da diretoria de prerrogativas, coloque um número de plantão. Se o advogado que lá está atualmente está exacerbado, está com muito trabalho, não tem como dar conta da atual diretoria, que entregue o cargo. Porque existem outros advogados tão competentes quanto para poder exercer sua atividade. Me recordo que no passado recente estava o doutor Marcondes Costa, atuante, advogado brilhante aqui no estado de Alagoas, que fez um trabalho de excelência à frente da diretoria de prerrogativas. Então, que o exemplo do doutor Marcondes seja a tônica da OAB aqui no estado de Alagoas. Doutora Lavínia, na prática, o que é que se faz para resolver essa situação? A gente trouxe o problema na sua ótica. A gente está aqui também para sugerir, para propor, para trazer esse diálogo OAB, os advogados e o INSS. Na sua ótica, qual a grande solução da problemática? A grande solução é a OAB realmente tomar providências. Então, a OAB enxergar o problema, porque o costume é negar, enxergar o problema, inclusive, como eu mencionei, foi protocolado formalmente, existe já processo tramitando dentro da OAB, não por mim, mas por outra advogada e outros advogados que requereram isso. Então, assim, a OAB tomar providências efetivas, dialogar com o INSS, restaurar esse serviço tão necessário para a gente. E pedir que esse serviço também não seja prestado de maneira exclusiva na OAB. Que os advogados que queiram ir para a OAB, isso seja uma faculdade, não uma obrigação. Que os advogados também possam ser atendidos em outras agências e não impossibilitada o seu trabalho, a sua função. E o trabalho é essencial para os seus clientes.
Doutora Lavínia Cavalcante, a gente agradece demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã. A gente deixa o espaço aberto para quando a senhora quiser retornar, falar dessas e de outras temáticas importantes para a advocacia, para a sociedade alagoana como um todo, porque, como você muito bem disse, quem está precisando dos atendimentos do INSS são geralmente pessoas que estão em relação de hipossuficiência, aquelas pessoas que realmente precisam, são questão de alimentos. Então, esse espaço no Jornal da Manhã sempre vai estar aberto. Importante também deixar claro que o INSS possa se manifestar, a OAB possa se manifestar. Aqui é uma tribuna livre para a sociedade alagoana e a gente quer deixar, doutora Lavínia, um espaço para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o Jornal da Manhã, da Jovem Pan, João Mozinho, Natália Barros e a todos que compõem aqui a rádio e parabenizar pelo trabalho, pela sensibilidade com as causas da sociedade, da advocacia. Acredito que é um momento muito importante da gente estar sempre avançando, porque se a gente não consegue contato institucional, se os advogados não conseguem esse contato institucional, a solução através da OAB, realmente a gente precisa de vocês para que a gente consiga trabalhar e servir também a sociedade. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, doutora Lavínia Cavalcante, trazendo essa importante temática aqui para o Jornal da Manhã. A gente vai dar